Você sabia que quando você tem um encontro genuíno com Deus, o seu espírito, ele é recriado, ele é renascido, mas a sua mente, a sua alma, continua com as dores que você carregou por toda a vida, com os traumas, com as feridas, e que precisa ser curada, precisa ser sarada, precisa haver um processo de cura. Você sabia disso? Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre corpo, sobre alma e sobre espírito. Nós vamos falar sobre novo nascimento. Nós vamos falar das feridas da alma. Nós vamos trabalhar em cima disso, do trabalhar de Deus em nossa alma. Como é todo esse trabalhar, como é todo esse agir do Senhor na nossa alma. Amém? Então, antes da gente passar para o conteúdo em si do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve, já compartilha, me ajuda aí no canal, fortaleça esse canal para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos para vocês, amém? Não se esqueçam também de orar por nós. A sua oração, ela é muito preciosa, amém? Então, vamos continuar. Primeiro, você vai responder para mim nos comentários. Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Você tem cuidado dos seus muros de proteção? O que são os seus muros? Os muros cada cidade tem uma muralha. Nós somos um templo e nós temos os muros nossos que protegem o nosso templo de adoração. E os muros são onde o inimigo abre brechas para querer entrar na nossa vida e fazer mal para nós. Como que estão os seus muros? Seus muros têm brechas ou não tem mais brechas? Já estão todas fechadas? Responde para mim aí nos comentários. E outra coisa também. O inimigo, ele tocou em alguma área da sua vida? Numa área física, numa área financeira, espiritual, emocional? Tem alguma área da sua vida que você sente que não vai para frente, que talvez possa ter uma brecha e o inimigo está tocando? Coloca isso aí para mim no comentário. Amém? Eu quero saber de você, eu quero orar por você, eu quero saber o seu nome, eu quero saber de onde você é. Deixa para mim nos comentários de onde você está ouvindo, de onde você está participando, o seu nome. Muitas vezes os perfis ali não tem o nome da pessoa, às vezes a pessoa pede uma oração e a gente não sabe o nome da pessoa para orar. E nós estamos orando por todos vocês. Se você tiver algum pedido de oração, deixa nos comentários. Se tem alguma área da sua vida que você tem passado por muitos problemas, deixa nos comentários, nós estaremos orando por você. Amém? Porque nós acreditamos que a oração, ela é a arma poderosa do crente, ela é a maior arma que Deus deixou para nós, que é a conexão direta com o Pai. Imagina, que coisa maravilhosa. Então, começando, você sabe o que é alma? Você sabe o que é espírito? Você sabe o que é o corpo? Nós, seres humanos, nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O nosso corpo é essa matéria que nos liga à nossa matéria. O nosso espírito é a nossa consciência que nos liga a Deus, nossa parte que nos liga a Deus. A palavra fala sobre o nosso espírito. E a nossa alma são as nossas vontades, a nossa mente. Então, na nossa alma está depositado todas as nossas vontades, toda a nossa consciência com essa vida. Então, ali é a alma. Como que está a sua alma? Quando você recebeu o novo nascimento, o seu espírito foi recriado. Ele é novinho. Até Paulo fala sobre isso, sobre o leitinho, que a gente precisa crescer espiritualmente, né? Mas a nossa alma, muitas vezes, ela vem de uma vida que foi muito machucada, foi muito ferida, cheia de traumas. Como que está a sua alma? A sua alma já foi renovada?
ou a sua alma está toda ferida, está machucada, você sente muita solidão, você sente falta das pessoas, falta de amor, você sofreu rejeição. Como que está a sua alma? Deixa para mim nos comentários. Eu quero saber de você, eu quero te acompanhar. Então, como nós vimos aqui, a gente recebe a obra da salvação, ela acontece na nossa vida. O Espírito Santo recria o nosso espírito e torna-nos filhos de Deus. Aí a gente fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não, filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles que entram debaixo do senhorio de Cristo. Aqueles que creem na sua alma, que Jesus veio em carne, que Ele passou pela obra da redenção, que nos redimiu, que pagou os nossos pecados e que foi ressuscitado, que está à direita do Pai. Então, quem crer e for batizado será salvo. É para quem crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, naquela hora que você crê em Jesus, o Espírito Santo, ele recria o seu espírito que estava morto. E você passa, a partir daquele momento, a ser chamado filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, você passa a ter a vida com Cristo através da morte, que Cristo morreu a sua morte, para que a gente tivesse o quê? A vida com a vida dele. Olha que Jesus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Então, ele nos tornou filhos de Deus e participantes da natureza, santuários habitados pelo próprio Espírito. A partir deste momento, você recebe uma natureza divina. A gente passa a ser participante da natureza de Deus, a natureza divina. Então, nós temos a nossa natureza humana, que é aquela parte nossa que quer nos levar a pecar. E a gente tem a natureza divina, que nos liga a Deus, que nos faz filhos de Deus e que nos quer levar para o caminho correto. Então, a gente está meio que no meio dessa briga aqui, a nossa alma está entre a nossa natureza divina e a nossa natureza humana. E é o que a gente escolher, a parte que a gente alimentar mais é que vai fortalecer. Por isso que nós enfraquecemos a nossa carne com jejum, com oração, com a palavra de Deus, aí o nosso espírito vai fortalecendo. Mas se a gente fortalece a carne, o espírito enfraquece. Então, por isso que há a necessidade da nossa luta, do nosso entendimento, do nosso esforço, da nossa renúncia. Para quê? Para nós fortalecermos a nossa natureza divina e enfraquecermos a nossa natureza humana, que a nossa natureza humana, ela não tem salvação. Amém? Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus foi quem foi o pai deles. Então aqui diz para nós que o próprio Deus nos gerou naquele momento que a gente aceita Jesus. Ele nos faz, ele nos dá o direito de sermos filhos novamente. Quando Adão e Eva pecaram ali, eles receberam a maldição. O resultado da desobediência deles foi virarem maldição. E aquela maldição eles passaram para os filhos. E nós, como filhos, herdamos essa maldição. E Jesus, quando veio, ele nos livrou dessa maldição. Ele nos deu o direito de voltarmos a ser filhos de Deus. Deus nos gerou através do Espírito Santo dele. Olha que preciosidade. 1 Coríntios 3,16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então nós passamos a ser templos. Nós somos vasos de barro e nós temos
dentro de nós a maior preciosidade de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as eras, que é o Espírito Santo habitando em nós, que é um novo ser divino, que nós fomos gerados pelo Espírito de Deus. Então esse ser divino, esse ser que nós temos em nós, precisa ser guardado, fortalecido, alimentado, que nós precisamos crescer em Deus. E é através de quê? Através da palavra, através da oração, através do jejum, das buscas na madrugada, através da santificação, de renúncia do mundo, de negar a si mesmo, de andar nos caminhos do Senhor. É assim que nós alcançaremos a plenitude do Filho de Deus. É buscando a santidade. Então a nossa pergunta hoje é: como está o seu templo? Você é um templo. Como está a sua mente? A sua mente tem adorado o Senhor? A sua mente está sedenta da palavra de Deus? Ou a sua mente não quer nem saber das coisas do Senhor? Ou você está se distanciando cada vez mais? A pergunta para nós é essa: como está o seu templo? Como estão as suas muralhas? Você tem brechas ou as suas muralhas já foram fechadas, todas as brechas, através do perdão, através do arrependimento, através da santificação, da leitura da palavra, da busca, através de resistir ao mal e à tentação do mal? Como que está? Como que está a sua adoração a Deus? 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhecem a Deus. Então, se você às vezes é recriminado no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, por onde você anda, por você se declarar filho de Deus, se declarar cristão, não desanima, porque o mundo não te conhece mesmo e nem vai te conhecer. O mundo é inimigo de Deus. As potestades que dominam este mundo é inimiga de Deus. Por isso que esse mundo vai ser destruído. Por isso que esse mundo vai ser derramado sobre este mundo as taças da ira de Deus. E aqueles que não estiverem em Cristo receberão o juízo de Deus. E ninguém poderá livrar-se da mão de Deus. Ninguém pode livrar da mão de Deus. Ai daquele que cair nas mãos do Senhor. Porque aquele que cai na mão do inimigo, o Senhor o salva. Ele pede socorro e o Senhor o salva. Mas aquele que cai nas mãos do Senhor não tem salvação para ele. Então, vamos voltar-nos para o Senhor. Vamos voltar para Jesus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor. Ainda é tempo. Jesus te ama. Jesus, ele se destituiu de toda glória para te fazer filho de Deus. Jesus é o primogênito de muitos filhos que o Pai quer. O Pai quer uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E que eu e você possamos ser um deles. Que eu e você possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida naquela hora que Jesus vier buscar a igreja. Que nós estejamos listados neste livro. Imagina, gente, a lista, o livro da vida é nada mais, nada menos do que a lista das pessoas que vão morar eternamente com Jesus. Onde eu estiver, ali vós estareis comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Existe um lugar para onde eu vou, e lá eu vou preparar um lugar para você. E eu voltarei para te buscar, para que onde eu estiver, você esteja comigo também. Jesus me quer do lado dele, Jesus te quer do lado dele. Receba o amor de Jesus, receba esse amor de Jesus. Conserte o seu templo, conserte as suas muralhas, faça um concerto com o Senhor.
Arrependa-se dos seus pecados, perdoe, para que você seja perdoado. E volte-se para o Senhor, conserte o seu templo. Olhe o seu templo, analise o seu templo de adoração, como está a sua vida de adoração ao Senhor. Você só será feliz o dia que você adorar de verdade a Deus, porque você foi feito para a adoração, para a honra e glória do Senhor. Lá em 1 João 3, 9 e 10 diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nesta pessoa. E ela não pode continuar pecando. Então não tem isso, eu sou pecador, eu peco mesmo. Não, não é bem assim. Porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Então a palavra do Senhor diz claramente quem é filho de Deus e quem não é. Quem não faz o que é correto, quem não ama o seu irmão, o seu próximo, aquela pessoa que Deus colocou ali junto com ele, não é filho de Deus. Às vezes tem irmãos e famílias que brigam e ficam brigados a vida toda, não se amam. Às vezes o irmão passa necessidade e a gente tem condição e não ajuda. Então tudo isso tem que ser olhado em nós, tem que ser verificado em nós, tem que haver um constrangimento, tem que receber o constrangimento do Espírito Santo e mudar de atitude. Porque é claro quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. A Bíblia está falando claramente que há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. Então cuidado para que você, como filho de Deus, não esteja agindo como filho do diabo e perdendo a sua coroa. Amém? A palavra de Deus restaura a nossa alma pela renovação da nossa mente, o que nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus em nossa personalidade. Então eu estou lendo aqui o livro da Valnice Milhomes, foi onde eu tirei inspiração para falar essas palavras para você. Esse livro chama Personalidades Restauradas. Eu indico para você a leitura deste livro. Eu indico para você Valnice Milhomes, que é a mulher de Deus, maravilhosa. Glórias a Deus pela vida dela, pelo ministério. Temos orado. Eu convido você a orar por esse ministério, a orar por esta mulher, a adquirir os livros dela, ler os livros dela, mergulhar e receber esse conteúdo que vem diretamente do céu. Amém? Então lá diz assim que a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus diz isso para nós. Então, quando você recebe o nascimento, o novo nascimento, o seu espírito é restaurado imediatamente. Mas a sua alma ainda precisa ser restaurada. E como que a gente restaura a nossa alma? Através da palavra do Senhor. Ela renova a nossa mente. Renovai a vossa mente através da palavra do Senhor, para que você possa conhecer a verdade, para que você possa conhecer a plena e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aí, eu coloquei ali, Tiago, no capítulo 1, versículo 21, lá diz que a raiva humana, ela não produz o que Deus aprova. Aí diz assim: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, a mensagem que Deus planta no coração, o coração é a nossa mente. Então, lá está falando sobre raiva. A raiva não produz um fruto que Deus gosta. Deixa a raiva de lado. Seja humilde. Receba
a mensagem que Deus está colocando no seu coração. Não fique irado com as coisas do mundo, não fique irado com pessoas, não fique irado. Não deixe que a raiva tire de você aquilo que Deus está te dando. Amém? Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deixe que Deus transforme a sua mente através da palavra. Ele vai renovar a sua mente. Ele vai te libertar de todo trauma, de toda dor, de toda mágoa, de toda angústia, de toda depressão, de toda ansiedade. Deus vai te libertar através da palavra. Pega esta palavra, leia. Pega esta palavra, estude. Pega esta palavra, rumine, fique pensando nela. Sempre que você tiver um pensamento traumático, negue esse pensamento e comece a decorar a palavra. Decore versículos. No lugar daquele pensamento traumático, daquilo que te traz dor, fala, não vou pensar nisso, eu vou pensar na palavra de Deus. Pega versículos de cura e começa a decorar. Eu sou filho de Deus. O Senhor me fez filho. Através da renovação da minha mente, o Senhor está me curando com a palavra dele. Começa a declarar, começa a falar, começa a batalhar por isso e deixe que Deus trabalhe dentro de você. Porque se você usa sua mente só para pensar em coisa ruim, se você usa sua mente só para pensar em tragédia e se alimenta só disso, vai ficando cada vez mais difícil. Mas se você pega a sua mente e enche ela da palavra de Deus, você vai receber cura, você vai receber renovação, você vai receber restauração, você vai receber um encontro genuíno com Cristo Jesus. Você vai entender ele não só de ouvir falar, mas ele se transforma real na sua vida. Ele vai chegando e você vai se chegando. Chegue perto de Deus e ele se chegará a você. Olha que lindo. Lá em Romanos 8, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então Jesus te escolheu, ele te separou para que você seja o primeiro entre muitos irmãos. Se você está ouvindo essa palavra aqui, se você parou para ouvir isso aqui, é porque você está recebendo o chamado de Deus. Se você está ouvindo, se você está parado ouvindo estas palavras, é porque o Espírito Santo do Senhor está tocando o seu coração. Deixa Deus entrar, deixa Deus transformar. Recebe o amor de Cristo. Seja transformado, seja renovado, seja vivificado. Amém? Para que você seja o irmão de Jesus, para que você seja um entre muitos irmãos de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o primeiro e você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Receba Jesus na sua vida, receba a salvação. Deixe o mundo de lado e volte-se para Deus. Amém? 1 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu busco de Deus, mais parecido eu fico com Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Aprenda de mim, aprenda comigo, aprenda a ser manso, aprenda a ser humilde. E você encontrará descanso para sua alma. Seja humilde.
Busque o Senhor. Entenda que você precisa dele. Entenda que não é pela sua força, não é por muito você buscar, mas é pela graça de Deus, é pelo amor dele. E assim você descansará. Muitas vezes a gente quer fazer pela nossa força, pela nossa dedicação, e não é por isso. Nós fazemos boas obras, por quê? Porque Deus já nos salvou. Não é para sermos salvos. Nós batalhamos em prol do reino de Deus, por quê? Porque é o amor dele que age em nós. Não é pela nossa força e determinação e nada disso, não. Aí, quando a gente entende isso, a nossa alma descansa em Deus e a gente vai vivendo o que é bom, perfeito e agradável. E a nossa alma fica em paz. Nós disciplinamos a nossa carne. Nós sujeitamos ao nosso espírito, levando nossos membros a serem instrumentos da justiça e não mais do pecado. Aí a nossa parte. Às vezes nós queremos pecar. Às vezes nós queremos brigar com alguém. Mas quando fala que nós sujeitamos a nossa carne ao nosso espírito, é a nossa parte humana, a carnalidade, com a nossa natureza divina. Nós sujeitamos a nossa carne às vontades da nossa natureza divina, que quer servir a Deus, que quer glorificar a Deus. Muitas vezes eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ir para a igreja, não quero fazer nada disso. Eu não quero nada, eu não quero jejuar, não quero nada. E se eu não me esforçar, vai ficando cada vez mais difícil. Então, por isso eu preciso sujeitar a minha carne ao meu espírito. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito, os dois são inimigos. E a parte que eu alimentar é onde a minha alma vai ficar. Por isso que eu preciso ser perseverante, até que a minha alma se renda definitivamente ao Senhor, quando ela é transformada pela palavra, porque aí ela vai conhecer a perfeita vontade de Deus e ela vai andar nos caminhos de Deus. E aí eu vou sentir essa vontade que eu tanto quero sentir. Amém? Mas no início, é mesmo, muitas vezes nós precisamos de nos disciplinar. 1 Coríntios 9, 27. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Isso é Paulo. Paulo trata o corpo dele duramente. A gente via isso, Paulo, dentro da prisão, ele cantando louvores ao Senhor, ele louvando a Deus, ele não olhava para a circunstância, ele foi apedrejado, ele passou por naufrágios, ele foi agredido, ele foi caluniado, ele recebeu todo tipo de pedrada que você imaginar, mas ele não desanimou. Por quê? Porque ele sujeitava a carne dele ao Espírito. Sujeite a sua carne ao Espírito e você verá a glória de Deus. Amém? Romanos 8,13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, se você alimenta a sua natureza humana, o seu espírito desfalece e morre. O seu espírito adoece, o seu espírito enfraquece, porque o espírito vive para louvar e engrandecer o Senhor. Por isso que quando você entra no momento de adoração, por isso que quando você vai para uma vigília, por isso que quando você entra para adorar o Senhor, você sai renovado, você sai restaurado, o seu espírito fortalece. E você se sente bem, você se sente preenchido. Observa para você ver. Nós somos feitos para a adoração do Senhor. Então, quando a gente não faz aquilo pelo qual nós somos feitos, a gente entra em tristeza, em depressão, em angústia, porque nós somos separados do nosso Criador.
Romanos 6,13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é correto. Quando você se entrega para Deus, você faz o que é correto. Quando você entrega qualquer parte sua para o pecado, você só faz o que é ruim e você se afasta de Deus. Então não entregue parte nenhuma sua para o pecado. Nem o seu corpo, nem sua alma, nem as suas mãos, nem os seus pés, nem o seu cabelo, nada. Não deixe parte nenhuma sua no pecado, para que o pecado não use essas partes para fazer o mal. E você faz o quê? Você morre espiritualmente. Amém? Lá em Gálatas 5:24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Então, você que é de Cristo, você crucifica a sua vontade. Então, nós temos falado aqui muito como que está o seu santuário, a sua vontade, a sua mente, onde você adora o Senhor pela sua própria vontade, onde você oferece um sacrifício racional. Então, ela fala, a pessoa que é de Cristo, ela crucifica as vontades da natureza humana. A natureza humana não pode ter vez na vida do cristão. Então, nós temos que renunciar todos os nossos interesses e buscar os interesses do Senhor Jesus. Nós crucificamos o nosso próprio interesse. Através da crucificação de Cristo, a gente entra nessa crucificação, crucificando os nossos próprios interesses, porque a gente sabe que a natureza, ela quer nos levar para o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, que nós levemos muito a sério o nosso tabernáculo, o nosso santuário, o nosso local de adoração, que é a nossa mente. Se ela está machucada, se ela está traumatizada, se ela está ferida, a gente precisa renová-la com a palavra de Deus, só nos enchendo e nos alimentando desta palavra. Nós seremos curados emocionalmente, nós seremos curados mentalmente, nós seremos curados, sarados de todas as nossas feridas, de todas as nossas mazelas, de todo medo, de toda angústia, de toda mágoa. Tudo será limpo através de quê? Da palavra do Senhor. Deixe que Deus renove a sua mente através da completa palavra do Senhor. Deixe Deus renovar completamente a sua mente. Deixe Deus renovar completamente a sua mente através da palavra do Senhor. Amém? O novo nascimento é instantâneo, mas a restauração da alma ocorre como um processo. Então, deixe Deus fazer esse processo na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua alma. Deixe Deus trabalhar no seu interior. Todo processo de restauração demanda trabalho, tempo, ferramenta, esforço, perseverança. Então, nós temos que entender que Deus não deixou a gente sozinho nisso, não. Eu estou toda traumatizada, então eu mesmo que devo buscar, eu mesmo que devo... Não, Deus não te deixou sozinho. Ele falou que mesmo seu pai, sua mãe te abandonarem, mesmo se eles te abandonarem, eu não te abandonarei. Se você passar pelo fogo, eu vou te ajudar. Se você passar pela água, você não vai afogar, eu vou te ajudar. Por isso, quando Jesus foi, ele falou, olha, eu vou pedir ao Pai e ele vai enviar o auxiliador, um que vai ajudar vocês e que vai ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo nos ajuda nessa tarefa. Nós não temos que fazer nada sozinhos. Nós temos que ser
colaboradores. Nós temos que ajudar o Espírito Santo nesse trabalho, amolecendo, quebrantando o nosso coração, nos esforçando para buscar o Senhor, jejuando, orando, buscando aconselhamentos naquelas pessoas que o Espírito te aconselha a ir, pegar um aconselhamento com elas, buscando buscando as revelações que o Espírito Santo traz para nós, convidando o Espírito Santo para passar o dia com você, para passar o tempo com você, para estar com você. Então nós temos um poderoso auxiliador. Lá em 1 João 14,16 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Jesus diz que o mundo não conhece esse Espírito, não pode conhecer, porque o mundo, ele jaz no maligno. Então, se o mundo não te conhece, se o mundo não te dá o valor que você quer, o valor que você precisa, o valor que você merece, olhe para Jesus. É Jesus que faz isso. Ele dá para nós o valor que nós nem merecemos. Ele nos deu o Espírito Santo para morar com a gente eternamente. Que preciosidade, que coisa maravilhosa. Então, gente, o conselho para você é mãos à obra. Trabalhe pela restauração do seu tabernáculo. Trabalhe pela restauração da sua mente. Deixe Deus renovar a sua mente através da palavra. Estude a Bíblia. Aqui no canal eu já deixei um vídeo que fala sobre a Bíblia, te dá maiores detalhes. Estude essa palavra. Estude de manhã, de tarde, de noite, decore. O tempo que você tiver, decore versículos, coloque versículos na sua mente. Troque os maus pensamentos por versículos da palavra do Senhor. Você vai ver como que você vai passar a ter uma vida de vitória em vitória. Viver de vitória em vitória não quer dizer que você não tem aflições, não tem tribulações, não. Quer dizer que você vence todas, porque Deus te dá a vitória em todas. Porque você vai estar firmado na rocha. Então, faça um levantamento. Encontre as brechas e as portas queimadas. Então, se você está com o seu tabernáculo, está com a sua cidade, com a sua muralha, com brechas, faça um levantamento. Entre para o seu quarto. Faça um levantamento de tudo, de todas essas brechas. Onde que eu estou vendo o inimigo tem tocado na minha vida, em tal área da minha vida? É na saúde? É na finança? É no meu relacionamento com Deus? Então existe uma brecha ali que precisa ser fechada. Faz um levantamento. E aí, siga as instruções do Espírito Santo. Trabalhe ativamente com ele. Veja sua vida entrar nos eixos. Creia em Jesus. Esse é um conselho para a vida, meus amados. O Espírito Santo você convidou, ele vem. Ele vem para te ajudar. Ele vem para te auxiliar. Ele vem para te instruir. Você vai querer fazer alguma coisa errada, vem aquele sentimento, isso aqui não. Aí você vira e vai para o caminho certo. Quanto mais você dá ouvidos ao Espírito Santo, mais você vai ouvir a voz dele, te orientando, te direcionando, te consolando, te fortalecendo, te reerguendo, te reanimando e te empoderando. Então, faça esse levantamento, peça ao Espírito Santo que te dê direcionamento, siga as instruções que o Espírito Santo vai te dar. Receba Jesus, trabalhe junto com o Espírito Santo, para quê? Para a edificação da sua alma, da sua mente. Não aceite os traumas, as angústias, as doenças, as moléstias na sua vida. Trabalhe contra isso, ajude o Espírito Santo a te curar definitivamente. Amém? E você que ainda não aceitou Jesus, hoje eu quero te convidar. Você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida?
como Salvador da sua alma. Então, se você quer, declare agora: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu declaro Jesus como Senhor. Eu creio que Jesus foi ressuscitado, que Jesus veio em carne. E eu convido Jesus para morar no meu coração. Amém? Vamos orar? Ore junto comigo. Senhor Jesus, hoje, Senhor Jesus, eu convido o Senhor para morar no meu coração. Eu me coloco debaixo do teu senhorio. E eu peço ao Senhor que me lave, me limpe. Que o Senhor me ajude, Senhor, a consertar todas as brechas, a levantar os meus muros, a construir as minhas portas, Senhor, a fechar toda e qualquer entrada que o inimigo possa ter na minha vida. Todas as brechas, Senhor, que o inimigo não possa mais tocar na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, a me santificar a Ti, a andar nos Teus caminhos, a Te servir, Senhor. Senhor, e quando o Senhor voltar, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Não permita que eu perca a minha salvação, Senhor Jesus. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém? Amém. E glórias a Deus. Que você possa restaurar o teu santuário. Que você possa receber a visita do Espírito Santo, a orientação e a condução. E ser renovada a sua mente com a palavra do Senhor. E você possa conhecer a perfeita, verdadeira vontade do Senhor para você. Ela é agradável, ela é perfeita, ela é pura, ela é demais. Um beijo e a paz do Senhor.